Bom dia! Nossa aula de geometria de hoje nós vamos continuar falando sobre o conteúdo volume, tá? Iniciamos na semana passada, falamos sobre decímetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico. Também falamos a relação entre metro cúbico e litro, decímetro cúbico e litro, e também centímetro cúbico e ml. Hoje nós vamos falar sobre o volume de dois sólidos, tá? Paralelepípedo e cubo. Vamos para o módulo 2, página 182. Quem está chegando agora, antes um pouquinho de terminar a aula, eu faço a chamada novamente para poder o pessoal responder, ok? Página 182, módulo 2. Vamos lá. Estou compartilhando a tela aqui com vocês, para que possamos fazer as atividades juntos. Bom dia, quem está chegando agora, módulo 2, página 182. Depois eu vou fazer a chamada novamente, tá? Fica tranquilo. Bem, volume do paralelepípedo e do cubo. Quais dos paralelepípedos tem o maior volume? Alguém quer começar a leitura? Eu. Pode falar. Volume do paralelepípedo e do cubo. Pode continuar. Qual dos paralelepípedos tem o maior volume? Note que o paralelepípedo A tem maior altura, o paralelepípedo B tem maior comprimento e o paralelepípedo C maior largura. Assim, não podemos determinar qual deles possui maior volume, apenas pela observação de suas dimensões. Portanto, devemos calcular o volume de cada um deles para responder à pergunta. Para isso, inicialmente construímos esse paralelepípedo com cubinhos de 1 centímetro de volume. O volume de cada paralelepípedo é igual à soma dos volumes dos cubinhos que o compõem. Pode continuar? Pode. Para obtermos a quantidade de cubinhos de cada paralelepípedo, não é necessário contá-los um a um, pois isso pode ser muito trabalhoso. Basta determinar a quantidade de cubinhos em cada camada e multiplicar esse valor pela quantidade de camada. Paralelepípedo A. Camada 4 vezes 2 é igual a 8. 8 cubinhos. Total, 8 vezes 8, 64. 64 cubinhos, volume 64 centímetros. Camada 6 vezes 3, 18. 18 cubinhos. Total, 18 vezes 4, 72. 72 cubinhos, volume 72 centímetros. Camada 4 vezes 4, 16. 16 cubinhos. Total, 16 vezes 4, 64. 64 cubinhos, volume 64 centímetros. Atenção, note que os paralelepípedos A e C possuem dimensões diferentes, mas volumes são iguais. Portanto, o paralelepípedo B é o de maior volume, com 72 centímetros. Gente, então olha só. Lá em cima, nós temos as três figuras com volumes, né? Para calcular o volume para saber qual é o maior. Como a própria questão acabou de dizer, o próprio livro falou que eles têm dimensões diferentes. O que são dimensões? São essas medidas aqui do lado. Para você determinar o volume. Para você determinar o volume de um paralelepípedo, a figura A e a figura B é um paralelepípedo. Para você calcular o volume dele, é só você multiplicar normalmente as três dimensões.
Então, na letra A, era só você fazer 8 vezes 4 vezes 2. Na letra B, 4 vezes 6 vezes 3. Mais uma vez, a letra A e B são paralelepípedos. A figura C, ela representa um cubo, pois as suas dimensões possuem a mesma medida, ok? Então, eu tenho aí 4, 4 e 4. Para eu determinar o volume de um cubo, eu também posso multiplicar as três dimensões. Como as três dimensões, elas são iguais, você também pode fazer como potência. Exemplo, o volume do cubo aqui, você poderia fazer 4 elevado a 3, que é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Aí você bota a medida que está na figura, também elevado a 3, tá? Mais uma vez, o volume do paralelepípedo, você multiplica normalmente as três dimensões, e o volume do cubo, você pode pegar a medida da aresta e colocar elevado a 3, porque no cubo, todas as arestas possuem a mesma medida. Então, vamos para a próxima página, 183. Alguma pergunta? Ok, pode ler essa observação. Tia, Oi, amor. nesse negócio de que a gente tá fazendo esse negócio de calcular a altura, com esse negócio assim, é tipo perímetro, essas coisas ou não tem nada a ver? Não, por enquanto nós vamos calcular apenas o volume da figura, tá? Ah, A hora que tiver perímetro, vai estar escrito perímetro e nós vamos falar sobre isso. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. O volume é a multiplicação das dimensões, tá? obrigada. A amiga que estava lendo pode ler essas observações, por favor? Claro. Para determinar o volume de um paralelepípedo, calculamos o produto entre o comprimento A, a largura B e a altura C. Volume do paralelepípedo, vértice A vezes B vezes C. De maneira parecida, determinamos o volume de um cubo. Nesse caso, como as dimensões têm medidas iguais, temos volume do cubo A vezes A vezes A igual a. O pluviômetro. O pluviômetro é um conjunto de instrumentos usados para recolher e medir a quantidade de chuva e até mesmo granizo de neve, dependendo da região. Essa informação auxilia os meteorologistas nos estudos de variações do tempo e do clima, trazendo contribuições para o setor agrícola, por exemplo. O recipiente deve ter área de coleta conhecida e ficar ao ar livre, distante de obstáculos que possam influenciar na coleta. Baseando-se na área de coleta, no tempo de chuva e na quantidade de água recolhida, o meteorologista calcula o índice pluviômetro. Quando a chuva termina, Pluviométrico. o meteorologista transfere a água do coletor para um recipiente graduado. Em alguns pluviômetros, o próprio recipiente coleto possui gradação, indicando o índice pluviométrico. O índice pluviométrico corresponde ao volume de água que choveu em 1 metro quadrado em um certo período. Na região da floresta amazônica, no exemplo, os índices pluviométricos anuais chegam a 2.500 milímetros. Já no sertão nordestino brasileiro, onde as chuvas são escassas,
o índice fica em torno de 700 milímetros anuais. Excelente. Bem, olha só, os pluviômetros, né, são instrumentos que nós podemos utilizar para medir a quantidade de chuva. Lembra que eu falei na semana passada, para eu determinar quantos litros de água podem caber em uma piscina, em uma caixa d'água, em uma cisterna ou em qualquer recipiente, eu tenho que saber o volume, as medidas desse recipiente. Então, o que a gente faz? Por exemplo, se eu quero saber se uma piscina tem 10 mil litros de água, primeiro que eu preciso saber é as dimensões dessa piscina, a profundidade, a largura, o comprimento dessa piscina. Aí eu multiplico as três dimensões, que provavelmente vão estar em metros, e o resultado a gente multiplica por 1000, para eu saber quantos litros de água cabem naquele recipiente, tá? Não tem como a gente calcular o volume sem as dimensões do recipiente. Quando eu falo recipiente, é o objeto, né, que vai receber essa quantidade de água. Vamos para a página 184. Número 1. Um órgão de proteção ao consumidor realizou o teste com algumas marcas de achocolatado para verificar se as embalagens, todas em formatos de paralelepípedo, tinham um volume interno igual a 200 centímetros cúbicos, como especificado nos rótulos. Observe as dimensões de cada embalagem analisada. Então, eu tenho aqui a marca A, onde ela tem 5 de comprimento, 8 de altura e 5 de largura. Então, o que nós vamos fazer nesse número 1? Nós vamos multiplicar as três dimensões de cada marca de achocolatado e colocar aqui embaixo, tá? Eles querem verificar se o volume de cada embalagem é igual a 200 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Na letra A, eu quero o volume do achocolatado A. Então, você vai fazer 5 vezes 8 vezes 5. Calcula aí para a gente colocar o resultado lá embaixo. É só multiplicar as três dimensões da marca A. Quem já tiver a resposta pode dizer. 200? 200. Multiplicando as dimensões da marca A, nós vamos encontrar 200 centímetros cúbicos. Agora vamos multiplicar da letra B. Lembrando que tem número decimal. No final, nós temos que colocar a vírgula, se necessário. Calculando aí, 4,5 vezes 6,5, o resultado vezes 7. Não esqueçam da vírgula, tá? Duzentos e 204,75? Muito bem. 204,75 centímetros cúbicos. Mesma coisa na letra C. Na letra C, você vai multiplicar as três dimensões. 6,9 vezes 6 e o resultado vezes 5.
Quem já tiver a resposta da letra C, pode falar. R$207,0. Deixa eu botar aqui. Sim, 207,0. Na letra D, nós vamos calcular o volume 4 vezes 8 vezes 6. Só um minutinho. Eu acho que temos colegas que vão entrar na sala, daqui a pouco eu retorno. Vamos lá, 8 vezes 6. 192. Alguém já tem o resultado? 192, muito bem. A letra E, vamos calcular 5 vezes 4 para determinar o volume da embalagem da marca E. Dá 200 de novo. R$200, muito bem. Na letra B, das embalagens analisadas, alguma apresenta volume interno menor do que indicado no rótulo? No rótulo tem que ter 200 centímetros cúbicos. Alguma embalagem possui volume menor do que isso? A embalagem D de dados. Sim ou não? Sim. Muito bem. A embalagem D tem um volume menor do que indicado na embalagem. Isso não pode acontecer, tá? Porque se está vendendo uma certa quantidade, pode até passar dessa quantidade. Agora, menos do que isso, não. A embalagem da marca B. Número 2. Observe a imagem abaixo e elabore em seu caderno, não precisa, né? A gente vai escrever aí mesmo. Um problema envolvendo volume. Em seguida, entregue para o colega resolver, corrigindo logo depois. Então, nós faremos juntos, tá? Um cubo com 10 centímetros de arestas tem capacidade para 1 litro de líquido? Bem, nós temos aí um cubo de 10 centímetros, né, de arestas e tem um menorzinho de 5 centímetros de arestas. Vamos verificar se o volume desse pequeno aqui comporta 1 litro do produto líquido. Então, como que eu faço o volume do cubo? O volume do cubo é igual a 10 elevado a 3, porque aqui nós temos a aresta igual a 10. Então, fica 1.000 centímetros cúbicos. O volume do cubo 2, que tem 5 centímetros de arestas, nós vamos fazer 5 ao cubo
que é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5, dá 125 centímetros cúbicos. Para transformar centímetro em litro, nós temos que andar 3 casas para frente. Então, aqui nessa primeira, se eu andar 3 casas para frente, realmente fica 1 litro. E aqui, na segunda, se eu andar 3 casas para frente, fica 0,125 litros. É isso, pode anotar a lápis aí, o volume de cada figura e quantos litros cada figura vai comportar. Lembrando que o centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Aí a gente pode botar ou 125 ml. Para transformar centímetro cúbico em litro, nós temos que andar 3 casas para frente, 3 casas para a esquerda. Falamos sobre isso na última semana. Copia para a gente poder continuar aí a página 185. Podemos ir para 185? Tem alguém copiando ainda? Observe uma maneira de calcular o volume da figura geométrica espacial ao lado, obtida com a composição de 2 paralelepípedos. Então, gente, nós tínhamos aqui uma figura, deixa eu circular aqui, uma figura composta por 2 paralelepípedos. Para eu saber o volume total dessa figura, o que a questão fez? Ela dividiu uma figura em 2 figuras iguais. Então, como que ficou? Ó, paralelepípedo A, 5 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros. Paralelepípedo B, 4 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Quando eu tenho mais de uma figura compondo um sólido, eu posso dividir essa figura em 2 ou 3, tanto faz. Nesse caso, a gente dividiu em 2 paralelepípedos. E para eu calcular o volume dessa figura, eu calculei o volume de cada um, volume do A e o volume do B, e somei os resultados. O volume total é 168 centímetros cúbicos. Tá? Nem sempre vai vir apenas uma figura. Pode vir uma figura que tenha a composição de outras figuras. O que você tem que fazer? Dividir essa figura grandona em outras partes, para a gente calcular o volume de cada parte dessa figura, e no final a gente soma tudo. Lembrando, o volume do paralelepípedo, nós temos que multiplicar as 3 dimensões. Ó, ela dividiu aqui essa figura em 2. Então, eu calculei o volume do paralelepípedo A mais o volume do paralelepípedo B. Mais uma vez, o volume é a multiplicação das 3 dimensões. Não é para somar as dimensões, é para multiplicar. Usando o mesmo procedimento, determine o volume de cada figura geométrica espacial a seguir. Bem, nessa letra A, a gente também pode dividir, ó, em 2 partes iguais. Vou chamar aqui de volume A e aqui do volume B.
tá? Então, quais são as dimensões do volume A? Do paralelepípedo A, nós temos a base 4, a altura 1 e a largura 8. Então, aqui eu tenho 32. Multiplicando as 3 dimensões, né? E aqui, o volume do B, o que nós teremos? A base do B igual a 3, vezes o comprimento 3, e a altura é a mesma do outrozinho, 1. Então, 3 vezes 3 eu tenho 9. Ah, não, na verdade, esse 3 aqui é esse pedacinho, ó. Desculpa, deixa eu botar aqui. Esse pedacinho aqui da base, se aqui eu tenho 4 e o total eu tenho 6, esse pedacinho aqui mede 2. A base, né, o comprimento desse paralelepípedo B é igual a 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, 6. Volume total é só somar 32 mais 6 igual a 38. De novo, eu vou explicar a letra A para que vocês possam fazer a B e a C sozinhos. Na letra A, eu tinha uma figura e dividia em dois paralelepípedos. O paralelepípedo A, eu tenho minha largura 4, minha altura 1 e meu comprimento 8. O meu paralelepípedo B, minha largura 2, minha altura é a mesma do paralelepípedo A, que a altura é 1, e minha largura é 3. Então, ficou 2 vezes 3 vezes 1. A minha altura é igual a 1. Calculei o volume do A, calculei o volume do B, o total igual a 38. Na letra B, eu vou dividir aqui para vocês, tá? Que aí fica mais fácil. Ó, nós temos um paralelepípedo aqui, esse na vertical, tá vendo? A. Outro aqui no meio, que é o pequenininho, B. E esse grandão aqui, C, que é igual o volume do A. Desculpa. Peraí. Deixa eu apagar aqui que ficou feio isso. E nós temos aqui o C, que é o mesmo volume do A. O A é igual largura 2 centímetros, né? Vezes a altura 5. E o comprimento é o mesmo que está desse lado aqui, 3. Então, vocês vão calcular o volume aí do paralelepípedo A. E o volume do paralelepípedo B esse pedacinho, se aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2, o que falta para 6 é 2. Aqui nós temos um cubo de aresta igual a 2. Aresta aqui 2, a altura 2. Ah, não, e temos a profundidade que é 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3. O volume do C é igual ao volume do A, né? Tem a mesma medida, 2 vezes 5 vezes 3. Então, calcula o volume de cada um para daqui a pouco a gente poder somar o volume total. Vamos lá.
Calcula aí. Tia, deixa eu perguntar só um negócio. Francis? Oi, pode falar, que tá muito baixo o áudio. Tá me escutando? Agora sim. Então, eu queria saber, esse negócio que você tá botando A, B, C, é só pra ficar melhor a contagem ou é do livro mesmo? Não, eu separei para você saber qual que eu estou calculando, para ficar mais fácil a visualização, tá? Ah, tá, Volume do entendi. A, volume do B e volume do C, para ficar mais fácil mesmo. Entendi. Obrigada. Nada. Dá 72. O volume do A deu quanto? No meu deu 72. 30. Não, vamos calcular o volume de cada um. O volume do A, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Então, o volume do C também é 30. O volume do B, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. Aí o volume total, muito bem, o amigo já falou ali, 72. Porque nós vamos somar os três resultados. Ó, 30 mais 12 mais 30 igual a 72. Aí a gente bota centímetros cúbicos. Agora vamos fazer o da letra C. Vou separar aqui a letra C. Nós temos esse paralelepípedo fininho aqui, que eu vou chamar de A. E nós temos esse grandão que é B. Sendo que esse B ele tem um buraco aqui, que é um cubo, nós vamos chamar de C. Esse buraco, em vez da gente somar, como ele é assim, é vazado, nós vamos diminuir, porque ele é um buraco. Mas vamos lá, vamos montar aqui a continha. O volume do A. O volume do A, que é esse pequenininho aqui. Essa largura tem 1 centímetro. A altura tem 3. E a profundidade, 2. Volume do B, que é esse grandão aqui, nós temos a largura 6, correto? Essa largura aqui, 6, a altura 7 e a profundidade 2. Ok? E agora nós vamos calcular o volume do C, que a gente vai ter que diminuir. O volume do C, um C é o cubo, né? Que é igual a 2 elevado a 3. Calcula aí cada volume da letra C. Depois a gente faz o total.
Vamos lá, calcula o volume do A, o B e o C para a gente calcular o volume total. Professora, eu já acabei já. Ótimo. Espera só um Vamos. pouquinho, tia, por favor. Não estou ouvindo. Espera só mais pode esperar um pouquinho, pouquinho. por favor. Ah, tá bom. Espero sim. Por mim, pode ir, tia. Gente, estão me ouvindo? Oi? Sim. Agora Sim, sim. tá. Tá, porque eu acho que travou aqui. Vamos lá, volume do A. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Terminou. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 2, 84. 84. 84. Volume do cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos fazer o volume total. O volume total, nós vamos fazer 6 mais 84. E o resultado, nós vamos fazer menos 8. Lembra que eu falei que tinha que fazer menos o volume do C, porque é um buraco aqui? Então, vamos lá. 6 mais 84 fica quanto? 90. 90. 90 menos 8, 82. 82. Muito bem. Centímetros cúbicos. Coloca aí para a gente poder ir para outra página. Todo mundo já copiou? Sim. Posso ir para a página 186 ou tem alguém copiando? Pode ir, tia. Pode ir. Calcule o volume dos paralelepípedos obtidos a partir de uma planificação. Bem, gente, a planificação é a figura desmontada, tá? Então, nós temos que apenas pegar as 3 dimensões desse paralelepípedo aqui.
como se ele fosse montado, tá? Vamos lá, volume. Nós temos aí a largura 5, vezes a altura 7, vezes a profundidade, que é a menor medida ali, 2. Só calcular. O volume é multiplicar as 3 dimensões. Setenta? Muito bem. 70 centímetros cúbicos. Nós temos aqui outro paralelepípedo, largura 4, altura 6 e profundidade, né, 3. Só calcular o volume. Setenta e dois? 72. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72. Muito bem. C. Aqui, reparem que nós temos quadrados. Então, é o volume de um cubo. 4 elevado a 3. Que é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 64. Muito bem, 64. Copia para a gente poder fazer o número 5. Um centro de treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina com dimensões olímpicas, 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 de profundidade. Para encher essa piscina, são usadas 6 bombas com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com capacidade máxima, levam para encher essa piscina? Então, olha só. Primeiro, nós vamos calcular o volume dessa piscina. Quais são as 3 dimensões da piscina? Ó, 50 de comprimento, 25 de largura e 2 de profundidade. Vamos calcular o volume da piscina para a gente saber quantos litros de água são necessários para enchê-la, ok? Então, eu tenho aqui, ó, volume da piscina, 50 vezes 25 vezes 2. Ok? Professora, Oi, amor. depois que você acabar o número 5, você levanta só um pouquinho a sua tela, depois, quando você acabar. Por favor? Assim? Não, pra cima. Ah, Mas só depois, não precisa agora não. a letra A você já copiou? Já. Aí tá aparecendo aí a letra B e a letra C. Vamos lá, gente. Qual é o volume da piscina? 2.500. Quanto? 2.500. Foi, tia. Obrigada. Nada. Então, o volume aqui, ó, 2.500 metros cúbicos.
Mas para eu saber quantos litros eu preciso para encher, lembra que o metro a gente multiplica por 1.000 para saber quantos litros? Então, ó, a gente pega 2.500 vezes 1.000. Então, eu vou ter aqui 250, 2.500.000. É isso? Quantos litros de água? Eu pego 2.500 e multiplico por 1.000. Então, vai ficar 2.500.000 litros. É muita coisa, né? Você é. Então, aí agora, ele perguntou, né? Agora que nós já sabemos quantos litros de água enche essa piscina, foram usadas 6 bombas de 50.000 litros cada uma. Então, vamos verificar aqui qual foi a quantidade de água para encher essa piscina aí, ó. 6 bombas de 50.000. 6 vezes 5, 30, né? E a gente repete a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, ó, são ligadas 6 bombas para encher essa piscina. Cada bomba com 50.000 litros, né? Então, eu tenho aqui 300.000 litros por hora, correto? Aí ele perguntou quantas horas vai ter que ficar ligada essa bomba para a gente chegar nesse total de litros aqui. Cada hora a bomba manda 300.000 litros de água. Até chegar a 2.500.000, são quantas horas? Vamos colocar aqui, resposta. A gente pega o 2.500.000 e divide por 300.000. Dividindo, a gente encontra 8,3. Então, aproximadamente 8 horas, tá? A gente bota aqui aproximadamente 8 horas. Vou colocar aqui em cima. E eu boto a resposta aqui embaixo, ó. Peraí. Tá vendo? Eu peguei o litro da piscina e dividi pela quantidade de litros que a bomba manda para a piscina por hora. Então, a resposta, aproximadamente 8 horas. Porque deu 8,3, né? Vai dar 8 horas e alguns minutos. Então, aproximadamente 8 horas. Ok? Copia para a gente fazer o número 6 para a gente finalizar.
Professora? Oi? Todo mundo já copiou? Vamos lá para Não, 100. eu pensei que meu áudio tinha travado. Tranquilo. Eu estou esperando vocês darem ok. 187, vamos lá, a última. Uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocado, ok? Nós temos aqui um recipiente para a gente poder calcular o volume. Observe a altura que a água atingiu após uma peça de jogo de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro. Inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Qual é o volume da peça de xadrez? Bem, quando a gente tem um recipiente que está um pouco cheio e a gente coloca qualquer objeto dentro, tende essa água a aumentar, né? Então, primeiro, nós vamos calcular o volume desse recipiente todo aí, sem a pecinha do xadrez. Então, o volume dele é 8 vezes 8 vezes 7. Quatrocentos e quarenta e oito. Oi? 448. Era o volume sem a pecinha de xadrez. Aliás, com a pecinha de xadrez, né? Aí tá dizendo aqui que inicialmente tinha 320. Então, nós vamos pegar esse volume. A resposta. Peraí. Só um minutinho. Ó, nós vamos, resposta final, nós vamos pegar o volume que nós achamos, menos o volume inicial, que é 320. Então, nós temos aí, ó, 128 centímetros cúbicos, que vale essa pecinha de xadrez. Ok? Ok, professor. Muito bem, só tem aqui uma questão de marcar. Aqui embaixo nós temos aqui um paralelepípedo, né? Com dimensões 70 centímetros, 1000 centímetros cúbicos. Eu tava copiando. Ah, desculpa. Vai, vamos lá. Obrigada. Pode baixar. Obrigada. Nada. Aí aqui nós temos um volume de 1000 centímetros cúbicos, ó. O volume desse paralelepípedo aqui. Ele quer que você marque a alternativa. Qual desses três tem a mesma capacidade desse paralelepípedo? Então, fazendo aqui, ó, 25 vezes 5 vezes 8 não vai dar 1000. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, eu encontro 1000 também. Ok? Tia, você pode voltar na de lá de cima só para eu copiar um negócio? Uhum. Pronto. Tia, Oi. Miguel tá pedindo pra você descer um pouco. Ok.
Gente, quem já copiou, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Nossa aula se encerra por aqui. Vocês estão conseguindo ver o livro, gente? Sim. Ah, tá. Então, vamos lá, todos já copiaram? Quem já copiou pode sair da sala. Até a semana que vem, beijinhos. Tchau, professora. Beijinho. Tchau, beijos. Tchau, Francis. Tchau, Tchau, professora. Francis. Foi um prazer te conhecer de novo. Tchau, beijos. Tchau, 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 tchau.